aconteceu comigo? Por que eu trouxe isso aqui? Porque foi essa frase do material do Sebrae que fez com que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque se fosse lá, precisa disso, precisa daquilo, plano de negócio, capital de giro, planejamento financeiro, planejamento de infraestrutura, planejamento pessoal, planejamento... Eu tinha desistido. Mas essas palavrinhas aqui, elas mexeram fundo comigo e eu resolvi sonhar. Eu resolvi sonhar que um dia eu ia ter o meu consultório dos sonhos. Mas eu pensei, para eu ter tudo isso, eu preciso fazer renda disso. Como que eu vou ter uma agenda de 4 meses? Se eu estiver atendendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. E olha, eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas é muito real, é muito possível, desde que você siga aí um método, um passo a passo de transformação de vida. Já fui no Sebrae, já conversei com o pessoal do Sebrae, já recebi material explicativo deles, e isso lá atrás. E eu descobri que eu precisava de algumas coisas para abrir o meu consultório. Ó, marca aí que essas coisas eram importantíssimas para eu poder abrir meu consultório. Primeiro, eu precisava ter uma agenda sólida de pacientes, de pelo menos 3 a 4 meses já com a agenda fechada, para que eu tivesse uma estabilidade financeira para poder arcar com os custos, né, fixos ali, mensais, daquele consultório, daquele espaço, daquela sala de atendimento. Então, primeira coisa que eu descobri é que eu devo abrir o meu consultório quando eu tiver a minha agenda já organizada, 3 a 4 meses de pacientes fixos ali agendado, ou já com a previsibilidade desses atendimentos, né? Uma agenda sólida. Outra questão que também, quem aí é financeiro, da área da economia, vai te dizer também, que você precisa, olha, de uma reserva financeira que vá custear o seu consultório por pelo menos 3 a 4 meses, mesmo que você não consiga um paciente a mais, mesmo que você não consiga um cliente, não tenha R$ 1 entrando ali naquele consultório. Então, veja só, uma agenda sólida, né, de 3 a 4 meses aí com clientes já de previsibilidade, uma reserva financeira que custeie pelo menos de 3 a 4 meses sem que você receba nada. Então, por exemplo, os custos fixos para você ter um consultório são R$ 3.000. Então, você precisa ter pelo menos R$ 9.000 guardado para poder ter estabilidade e garantir que você vai ter como marcar com aqueles custos. A gente chama, né, essa reserva financeira de open doors, que é você conseguir manter as suas portas abertas mesmo sem estar faturando nada. Olha, complicado, né, gente? E eu descobri que eu precisava, né? Quando que eu poderia abrir meu consultório? Quando eu tivesse dinheiro ou planejamento financeiro para investir em estrutura física, como móveis, instrumentos, equipamentos, né? Desde ali de uma mesa, de uma cadeira, de um armário, uma estante, até uma poltrona, um telefone, uma televisão, uma maquininha de café, um filtro de água. Tudo isso eu ia ter que ter essa reserva financeira, ter esse planejamento e ter esse investimento. E aí você deve estar pensando assim, meu Deus, ela não deu 5 minutos e eu já estou achando que eu não devia ter um consultório, que eu nunca vou ter um consultório, que eu não posso atuar com neuropsicopedagogia porque eu não tenho agenda sólida, eu nem tenho clientes, eu não tenho reserva financeira, eu não tenho essa estrutura. E aí, será que nunca mais você vai poder ter um consultório? Calma, gente, ó, não tenho nada disso. E agora, o que é que eu faço? Não tenho nem clientes para começar. Como é que eu vou ter uma agenda sólida de 3 a 4 meses? Não tenho nem
Instrumentos. Como é que eu vou ter uma estrutura física? Se eu não tenho cliente, não tenho instrumento, como é que eu vou ter 3 meses de open doors? Complicado, né? Difícil. E aí? Será que não é para você abrir o seu consultório? Será que você não deve ter o sonho de ter o seu consultório, de atuar com neuropsicopedagogia, de transformar vidas, colecionar sorrisos de aprendizagem? Olha, gente, eu confesso, quando eu tive essa reunião com o pessoal lá do Sebrae, que eles me falaram tudo isso, eu pensei em desistir. Até porque eu já tinha um emprego, né? Eu já era servidora pública, já tinha ali uma estabilidade, já tinha algo ali que todo mês estava ali meu salário, e eu falei, isso não é para mim, esse negócio aí de atuar com neuropsicopedagogia não é para mim. Mas eu não desisti. Eu já falei para vocês, né, que eu sou aquela pessoa que eu fui mordidinha, fui mordida pelo bichinho da neuropsicopedagogia, e esse bichinho, ó, ficava ali na minha cabeça o tempo todo. Não, você precisa começar, você precisa atuar, você precisa fazer a diferença. Então, antes de você se desesperar, porque você pode estar pensando agora que você nunca vai abrir o seu consultório, você nunca vai ter o seu consultório, eu quero te dizer o seguinte: calma, eu vou te contar como que eu comecei. Estão vendo ali essa fotinho aqui, gente? Eu tava indo sair, tá? Para fazer um atendimento, e a Jenny veio tirar sarro de mim, que eu estava carregando ali, fez a foto, e acabou que ficou ali para a história. Ela representa um marco da minha vida, ela representa um ponto onde eu literalmente comecei, tá? Esse daqui não é do meu início, bem início, mas ele representa esse início de quando eu comecei. Quando eu comecei na neuropsicopedagogia, eu não tinha consultório, eu não tinha nem tempo para eu alugar um espaço por um mês só para mim. Eu não tinha horários, muitos horários, porque eu falei para vocês que eu tinha um trabalho no serviço público, eu já trabalhava 40 horas semanais. Mas eu não desisti da neuropsicopedagogia. Eu resolvi me colocar à disposição para transformar vidas. Então, eu separei alguns horários que eu tinha no meu contraturno e eu resolvi começar os meus atendimentos. Você sabe como que eu comecei os meus atendimentos? Eu comecei indo a home care. O que é home care? É cuidados em casa, se a gente for traduzir literalmente do inglês. E esse home care eu comecei indo na casa dos meus pacientes, indo na casa dos meus aprendentes. Então, eu literalmente organizava o meu material em caixas e em pastas, e eu ia. Eu colocava em caixas desse tamanho porque eu tinha cabo, então eu botava no carro e ia. Mas eu tenho alunas que foram mentoradas por mim que colocavam tudo numa bolsa, aquelas super bags ou mala de viagem, mochila, e iam de ônibus, tá? Iam de ônibus. Aqui em Curitiba não tem metrô, né? Talvez fossem de metrô se morassem em outro lugar. E a gente fazia dessa forma. E o que aconteceu comigo? Por que eu trouxe isso aqui? Porque foi essa frase do material do Sebrae que fez com que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque se fosse lá, precisa disso, precisa daquilo, plano de negócio, capital de giro, planejamento financeiro, planejamento de infraestrutura, planejamento pessoal, planejamento... Eu tinha desistido! Eu tinha desistido. Mas essas palavrinhas aqui, elas mexeram fundo comigo e eu resolvi sonhar. Eu resolvi sonhar que um dia eu ia ter o meu consultório dos sonhos. Mas eu pensei, para eu ter tudo isso, eu preciso fazer renda disso. Como que eu vou ter uma agenda de 4 meses? Se eu estiver atendendo